Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Estamos nessa noite de terça-feira, aqui em Brasília. Eu sou o Wilson Matos, sou trabalhador da Casa Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, muito parecido com o Lemana, o nosso Lemana, do qual a gente tem tido a oportunidade de estar fazendo essas lives e, consequentemente, estar mais próximos de todos aqueles que nos assistem aqui na internet, na plataforma do Facebook. Hoje a gente vai falar, nessas breves palavras, nesta noite, sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João. São 7 referências que João faz do Cristo e ele intitula essas 7 identidades como Eu Sou. Então nós temos vários Eu Sou a luz do mundo, Eu Sou verdade, caminho, verdade e vida. Nós temos aí então essa identidade de Jesus. Para falar da identidade de Jesus, ele mesmo, Jesus, já nos interrogou para que nós falássemos sobre a sua identidade. Num comentário com seus discípulos. E vós, quem dizeis quem sou? E aí, prontamente, Simão Pedro, nessa ocasião, respondeu: Filho de Deus vivo. Mas Simão já tinha uma ideia, pelos aprendizados que ele já seguia junto ao Mestre, de que realmente Jesus era filho de Deus. Até porque em diversas passagens do Evangelho nós temos Jesus fazendo essa afirmativa. Mas nós que não tínhamos o conhecimento dele naquele momento, talvez responderíamos: Nazareno, filho de Maria e José, Messias, ou até mesmo filho do homem, porque muitos que ele interpelou, ele se apresentava assim, filho do homem. No livro dos Espíritos, a gente tem Jesus, e nós vamos falar mais à frente sobre isso, como o modelo perfeito, né, a ser seguido, guia, modelo, que a gente deve, através dos seus ensinamentos, obviamente, seguir os seus passos, os seus ensinamentos, né, para que a gente possa, dentro desses ensinamentos, evoluirmos como pessoa. Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, a 625, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade deve seguir, deve aspirar aqui na Terra. Como governador do planeta, Jesus detém a plena autoridade para suprir a humanidade de recursos a ela favorável, à sua redenção espiritual. É uma autoridade que se manifesta de uma forma branda, de uma forma pacífica, sem violência de qualquer espécie. Haja visto que o modelo arrasta. Então, quando nós temos Jesus nos servindo de modelo e guia, ele mesmo nos mostrou a própria carne a possibilidade de vencer todos os obstáculos terrenos, objetivando assim que cada um de nós tem também esta mesma oportunidade. Ele nos diz: eu vim e venci.
Então, essa autoridade de Jesus, ela é legítima, oriunda de Deus. Seu evangelho é o maior código de moralidade existente. O evangelho, inclusive, é consolador. Toda vez que nós tivermos qualquer tipo de dor, qualquer tipo de angústia, se nós recorrermos às páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar direcionamento seguro, direcionamento correto, coeso. Mas é necessário interiorizar as palavras ali do Evangelho e segui-las com veemência, segui-las à sua totalidade, porque desta forma o Evangelho vai estar nos trazendo as lições importantíssimas a serem vividas e compreendidas. Mas, voltando a João, nesta possibilidade de nós identificarmos Jesus por eu sou, nós vamos ver hoje à noite 7 eu sou, que nos vai abrir muitos nossos pensamentos. E nós começamos com o primeiro dele, que está em João 6, 48. Eu sou o pão da vida. No sentido elementar, o pão significa alimento básico. Ele, desde os primórdios da humanidade, era o alimento que se produzia e se tinha com certa facilidade. É um alimento que nutre as nossas células, mantém a vida humana. O pão é rico em carboidratos e os carboidratos são riquíssimos para a nossa vida, né? A energia, o carboidrato se transforma em açúcar e o açúcar é energia para todos nós. O pão é um alimento simples, popular, está presente na favela, na escola, nos hospitais, nas avenidas. Geralmente é a primeira alimentação que nós realizamos. O brasileiro, em consequência, ele adora o pingado, que é um copo com café com leite e um pão na chapa, né? Então, ele está presente dentro de todos os nossos lares. Nós podemos observar e talvez hoje mesmo olhar a nossa mesa nas nossas casas e reparar que lá existe um pote, uma vasilha com pão. Então, o pão, ele está em tudo. O enviado divino e governador espiritual da terra, que é Jesus, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta do que o pão puro e simples de estar presente. Então ele faz referência, eu sou o pão da vida, porque Jesus gostaria e gosta e deseja estar em todas as nossas vidas. Afirmando Jesus, então, ser o pão da vida, ele nos apresenta o sentido espiritual também. Se dermos simples, puros, o alimento essencial que garante o necessário para o sustento moral do espírito. Então, o pão simboliza aí para nós essa aquisição espiritual. Lembrando que a vida espiritual é a vida verdadeira. Quando nós reencarnamos e aqui permanecemos no orbe terrestre, os aprendizados eles vão se fazendo necessário diante de todas as vicissitudes da vida para o nosso enriquecimento, para o nosso melhoramento. E aí Jesus pede para que nós sejamos simples como o pão da vida. No segundo eu sou, nós vamos compreender a missão de Jesus como iluminador de nossas consciências. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas,
mas terá a luz da vida. Isso está em João 8:12. Então Jesus ilumina o progresso humano, tem a sua luz própria, magnifica a luz espiritual que todos nós temos. Ele tenta nos esclarecer dessa iluminação individual que cada um de nós deve ter. Consequentemente, nos elevando a um grau de luz máxima, grau de luz pura, nós vamos depurando os nossos espíritos. Se a gente fizer um comparativo entre iluminação e escuridão, nós vamos ver que esse ensinamento de eu sou a luz do mundo remete a Jesus nos dar a vida. Em certa experiência realizada sobre a luz, foi-se colocado um rato de laboratório dentro de uma caixa fechada com água até a metade, e esse rato foi deixado lá nessa caixa e se verificou que ele lutou insistentemente pela sua vida na escuridão por aproximadamente umas 8 horas. O mesmo rato, da mesma espécie, foi colocado também numa caixa com a mesma quantidade de água, com o mesmo tamanho, dimensões, mas com um diferencial: foi-se deixado uma lâmpada acesa. E esse rato, ele permaneceu vivo dentro dessa caixa por mais de 16 horas. Mostrando que quando a gente tem a luz, a gente se sobressai à escuridão. Então é necessário a luz do mundo, Jesus, a iluminar todos os nossos corações, as nossas vidas. Quando nós temos Jesus como esta luz, insistentemente nós vamos procurar viver muito mais sobre esta luz de Jesus. Assim como o ratinho fez na caixa com água, mas com luz. Os ensinamentos de Jesus fornecem os meios e recursos necessários para a humanidade, para que a gente adquira a tão almejada iluminação espiritual que tanto procuramos. Como eu disse no Evangelho, nosso roteiro seguro, consolador, todos os ensinamentos de Jesus promovem a cada um de nós individualmente essa nossa iluminação espiritual. Jesus é o nosso farol. O farol é o guia a todos os navegantes que se encontram sozinhos no oceano. E fazendo um comparativo como nós, Jesus é o nosso farol quando nós permanecemos nos nossos oceanos de ignorância, de rispidez, de embrutecimento. Então há necessidade de nós nos guiarmos a caminho de Jesus, buscando essa iluminação. Quando a gente identifica essa luz do Mestre, nós, como criaturas humanas, nos transformamos. É necessário introspectar esse Evangelho de Jesus ao nosso íntimo e promover as mudanças que necessitamos. É por isso que a doutrina espírita é muito reconhecida pelo processo de reforma íntima. Porque quando aprofundamos os estudos, vamos percebendo as mudanças e as realizando, nós vamos melhorando, nós vamos nos iluminando. Jesus mesmo falava: vós sois a luz do mundo. Está em Mateus 5:14. O terceiro eu sou é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus aí na sua identidade, ele fala: eu sou a porta. A porta simboliza para cada um de nós uma passagem de um ambiente para o outro. Ou seja,
Implicitamente é uma passagem do material, essa vida corpórea que a gente leva, para o espiritual. Essa passagem de um lado para o outro está intermediada pela porta, e a porta é o Cristo. Ou seja, se desejamos transpor esta porta, é necessário passar pelos ensinamentos do Cristo. A gente oportunizar as oportunidades de progresso, advinda das provações que nós temos aqui no mundo terrestre. Então, o processo reencarnatório ele é uma escola para cada um de nós. Nós devemos aqui realizar as nossas escolhas sensatas e observar as concessões que Jesus fez à humanidade. A porta também pode ser representada pelo indicativo de renovação mental. A gente transpor uma porta, a gente está transpondo obstáculos que foram deixados de uma sala para uma outra sala, dividida aí pela porta. A gente vê também no Evangelho de Jesus, várias vezes Jesus comentando sobre essa porta. E é interessante, uma parte do Evangelho, ele caracteriza portas largas que sempre nos conduzem às perturbações, às desarmonias, pelas facilidades. E ele também se refere também à porta estreita, que é caracterizada pela renúncia, pela resignação, pela aceitação dos processos pelo qual nós passamos. Quando Jesus afirma a nós, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, mostra que ele é o progresso moral, intelectual. Jesus é a salvação. Então, naqueles prédios onde a gente às vezes adentra as escadas de incêndio, a gente vê que aquelas portas, se caso aconteça um incêndio, ela é a nossa salvação. É um caminho, uma rota de fuga segura nos prédios, para que a gente possa sair ao exterior sem nenhum tipo de problema. Jesus mostra que passar pela porta nos conduz a um patamar mais elevado. Toda vez que a gente transpõe uma porta, nós estamos automaticamente crescendo, evoluindo. Seriam fases das nossas vidas, e essas fases elas estão fechadas por portas. Para mim, acessar a outra porta com novos conhecimentos, é necessário que eu tenha um aprendizado coeso desses ensinamentos que estão guardados nessa porta que eu me localizo. Então, ao transpor a porta, eu vou sempre me melhorando, vou sempre me burilando, me tornando uma pessoa melhor. O quarto eu sou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está em João 10, 11, 14. Jesus aplica a si mesmo o cognitivo de pastor, no sentido de governador da humanidade terrestre. Então, o bom pastor é aquele que cuida muito bem das suas ovelhas. Nós somos a ovelha de Jesus. E Jesus afirma também que não vai perder nenhuma de suas ovelhas. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar para também ser boas ovelhas. Porque se temos um bom pastor, e ele zela e cuida de nós, nós devemos ser boas ovelhas. Nessa citação de João, a afirmativa do Cristo, eu sou o bom pastor, tem como significado expresso de ser ele, Jesus, o governador espiritual do orbe, o condutor dos nossos destinos, dos nossos sentidos, guia, modelo da humanidade. Cristo também é o pastor da vida abundante.
lembremos que nós somos espíritos eternos. Nós temos sempre um processo dentro de um padrão de tempo, de data, aqui na Terra. Nós temos esse padrão. Já no mundo espiritual, nós não temos mais esse padrão de tempo. Eu sou um espírito eterno. Então, dentro deste aprendizado de espírito eterno, eu deixo de fazer as minhas correlações, os meus processos de vida, pautado apenas numa vida corpórea, que ela é muito curta, muito pequena. Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, ele comenta que nós, inclusive, deveríamos fazer processos, projetos de melhoria dos nossos seres, a nossa iluminação, pautados não só nessa vida corpórea, e sim numa vida espiritual eterna. Então, os nossos processos não teriam mais 80, 100 anos. Nossos processos teriam, na vida espiritual, que ser planejados para 500, 600, 800, 1000 anos. Consequentemente, dentro desse projeto, a gente vai sempre se melhorando e vai seguindo fielmente esses nossos projetos. Jesus não é apenas o pastor, mas o bom pastor, porque conhece verdadeiramente as suas ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do processo de ascensão nossa. Jesus também se sacrificou por todos nós. Mostrou que ele, estando encarnado, venceu o mundo, como nós dissemos, com amor para cada um de nós, suas ovelhas. No quinto Eu Sou, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11, 26. Ressurreição não é na carne, como algumas seitas religiosas explicam, mas a ressurreição é sim no espírito. Criou-se, esse dogma de ressurreição na carne por não se entender que a reencarnação, o que era a reencarnação e qual a necessidade da reencarnação. Pois a única forma de alcançar a purificação é através da reencarnação, nós vivermos várias vidas e vivendo essas várias vidas, aprendendo e corrigindo os nossos erros. Nosso plantio ele é livre, porém a colheita é obrigatória. Então eu preciso reencarnar para refazer alguns processos do qual eu semeei aqui na Terra, às vezes semeando mal, semeando erradamente, A ressurreição ensinada por Jesus é um estado da alma, ainda muito distante de nossa realidade. Então a gente ainda tem dificuldade de compreender, essa ressurreição da alma, essa elevação dos nossos corpos, para que a gente habite gloriosamente a vida espiritual. Paulo de Tarso revelou na sua primeira epístola aos Coríntios: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres, mostrando bem essa divisão dos corpos celestes e dos corpos terrestres. Então nós precisamos ser bons aqui na Terra, realizar as nossas missões com resignação, com aceitação, para que a gente consiga cada vez mais elevar os nossos corpos celestes. O nosso corpo físico alcança um bom momento quando se depura das doenças, quando se limpa das pressões instintivas que nos levam aos vícios. O nosso corpo celeste espiritual encontra o seu momento ótimo quando alcançado o estado tal que não necessitará mais de reencarnação. Quando nós nos tornarmos espíritos bem elevados, provavelmente a gente desejará reencarnar a auxiliar
algumas pessoas que nos são muito queridas, às vezes uma comunidade, um grupo de pessoas, e aí a gente vem com essa missão gloriosa de auxiliar esses espíritos, porque nós não sofreremos mais as influências terrestres, assim como Jesus veio e venceu o mundo. Ele já não sofria mais nenhum tipo de pressão dos processos terrenos. Basta a gente observar que ele vivenciou tudo de uma forma muito serena e muito tranquila, inclusive na sua crucificação. O sexto eu sou, ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6, 7. A autoridade de Jesus é de cunho moral, sendo assim se impõe naturalmente, sem ofensas, sem violência. Jesus utilizava a autoridade do amor. Através do seu amor, do seu magnetismo, ele conquistava todas aquelas pessoas. Jesus mostra que existe um caminho, ainda uma distância a ser vencida por cada um de nós, mas que ele é o condutor de nossas vidas nesse caminho. Jesus nos trouxe a verdade sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, sobre o mundo espiritual. Ele é a referência sobre a verdade espiritual que todos nós temos. Trouxe o caminho do mundo espiritual. E depois ele mesmo nos prometeu o Consolador prometido, que vinha a cada vez mais arrebatar os nossos corações. Então, estudar os seus ensinamentos, a sua passagem evangélica sobre a terra, seus ensinamentos, cada vez melhoramos mais. Jesus é missionário de Deus. Passou por todo o processo de elaboração, construção, manutenção e transformação. Assim ele nos direciona ao Pai. Existindo uma sociedade mais pacífica na Terra, unida por um laço de sincera fraternidade, a humanidade compreenderá, finalmente, o significado de o Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos para o sétimo eu sou, e Jesus nos fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. João 15, 1, 5. Sem o Cristo, sem a sua essência de grandeza, todas as obras humanas estariam destinadas a perecer. Deus é o agricultor, pois ele é o Criador. Por ele se cria todos os seres, todas as coisas. Ele é a alma de tudo. Ele é a essência do universo. Para podermos compreendê-lo melhor, concedeu-nos Jesus para ser o nosso modelo, o nosso guia. A videira representa todo o nosso processo de evolução. É necessário cortar os galhos e ramas que não servem mais, não frutificando mais, não servem. É necessário realizar essa poda. Assim, os novos ramos nascem fortalecidos e produzem bons frutos. Ou seja, mostra para nós os nossos processos dolorosos. São necessários que nós passemos por eles. É preciso arrancar, é preciso cortar esses problemas, assim como nós cortamos os galhos secos da videira, a fim de que ela produza frutos bons. A gente renasce fortalecido, né? Jesus, a videira, a árvore forte e sólida. Nós, os ramos, os galhos. Deus, o agricultor, que cuida de tudo. A gente já está chegando ao encerramento da nossa live e eu não podia deixar de trazer aqui um comentário do espírito de Amélia Rodrigues, que nos ditou ao médium Divaldo Pereira Franco no livro Dias Venturosos.
Na introdução do livro, ela destaca: hoje, tanto quanto ontem, todos necessitamos de Jesus descrucificado, do homem incomparável que arrastou todas as consequências pela coragem de amar, a ponto de dar a própria vida para que todos tivessem vida em abundância. Eu me pego vendo João comentar toda essa identidade de Jesus, e possivelmente ele o fez por ter sido o discípulo de Jesus que cuidou de Maria Santíssima. Assim que o Mestre foi crucificado, João pegou Maria, que passou a ser a sua mãe, como o próprio Cristo pediu. Está aí a sua mãe, está aí o seu filho. João era o único homem dos apóstolos que estavam junto à crucificação do Mestre. Então João segue com Maria para Éfeso, edifica uma casinha, e possivelmente o Evangelho de João é o mais amoroso por ter vivenciado da própria boca de Maria as mais belas histórias de Jesus. Deve ser um acontecimento divino sentar aos pés de Maria e contemplá-la em seus lindos olhos azuis, emocionados de lembrar de Jesus, o seu filho tão amado. Nós, quando lembramos dos ensinamentos de Jesus, nós também nos emocionamos profundamente. Então, João, com certeza, foi dos discípulos o mais capacitado para identificar o Cristo a todos nós, diante destas 7 passagens que nós conversamos na noite de hoje. Eu agradeço novamente à diretoria do Lemana esta oportunidade bendita de estar aqui exercitando o aprendizado do Evangelho e conversando com todos esses irmãos queridos que têm a oportunidade, assim como a minha, de aprender um pouquinho mais sobre Jesus, este mestre, esse guia, aquele que estende sempre as suas mãos, elevando cada um de nós ao seu patamar. Necessitaremos de diversas reencarnações, de diversas provas, de diversas experiências para alcançarmos esse patamar espiritual elevado. Mas Jesus nos deixou e nos mostrou que é possível cada um de nós vencermos as nossas inferioridades, as nossas mazelas, sempre pautados nos seus ensinamentos, como direção segura a nos levar a junto dele. Desejo a todos os meus irmãos uma boa noite, que todos nessa noite sejam amparados pela espiritualidade superior e se refaçam as forças físicas, nos revigorem para mais um dia amanhã divulgarmos o Evangelho do Cristo e engrossar as fileiras daqueles que amam incondicionalmente o Cristo. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.